Espero que estejam bem e preparados para meditar um pouco mais na palavra de Deus. Hoje, por conta de ter muitos versículos, a gente vai estar lendo, vai estar tudo aqui no telão, mas para não demorar muito, eu vou lendo eles, vocês vão acompanhando no telão. Só tem um trecho que eu vou pedir para vocês abrir, que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo daqui a pouco. Aqui na nossa igreja, você que já nos acompanha, ou vocês que são membros da nossa igreja, você sabe que nós falamos muito sobre a conduta cristã, bastante. Tentamos sempre ser bem práticos, ensinar e falar sobre o tipo de vida que Deus espera de nós. Como que Deus exige que nós vivemos as nossas vidas aqui na terra enquanto nós esperamos Ele. A gente fala sobre o fato de buscar constantemente a ser mais e mais semelhante a Jesus. Esse é o nosso objetivo, é ser mais e mais semelhante a Cristo. O que isso significa? Significa que todos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas ações e reações precisam estar alinhados com os pensamentos, atitudes, palavras, ações e reações que nós vemos em Jesus. Está muito alto a minha voz? Não, para mim parece que estou... Mas eu vou tentar, se aumentar o Rafa diminui um pouquinho para mim. Eu falei algumas semanas atrás sobre a necessidade de eu e você vivermos como cristãos proativos. Se realmente queremos viver uma vida vitoriosa, nós temos que viver como cristãos proativos e não reativos. Ou seja, constantemente buscando a nos aprofundar no nosso relacionamento com Cristo. Não ser aquele cristão estagnado, que somente reage quando as coisas da vida acontecem. Falamos muito sobre a vida de santidade, sermos pessoas íntegras, justos. Mas será que isso tudo realmente é possível? Será que realmente é possível você viver uma vida realmente em santidade? Uma vida moralmente correto e puro e justo? Será que é possível realmente mudar? Eu não estou falando sobre as mudanças superficiais. Estou falando sobre mudanças profundas e verdadeiras de caráter. Mudanças que são sólidos, mudanças que permanecem. Será que realmente é possível você fazer morrer os atos da carne, superar hábitos e vícios pecaminosos? Será que é possível você realmente viver uma vida radicalmente devoto e fiel ao Senhor, colocando Ele como primeiro lugar na sua vida? Talvez hoje você está aqui com as suas dúvidas. Talvez você tenha algumas dúvidas se realmente tudo isso é possível. E talvez é porque você tem tentado e falhado. E tentado e falhado, e tentado e falhado. Tantas vezes que você acha que não adianta. Não realmente é possível viver uma vida verdadeiramente transformada. Uma vida que é parecida com a vida de Cristo. Talvez você tenha suas dúvidas porque ao longo da sua jornada você foi ensinado por algum pastor ou por um outro cristão que realmente é impossível. É muito comum hoje as pessoas falar, olha, você precisa se esforçar sim, faz o seu melhor, mas no final das contas, ninguém realmente consegue viver uma vida de santidade, verdadeiramente. Mas tem que fazer o seu melhor. Pois todos somos pecadores, sempre fomos, sempre seremos, nós vamos sempre pecar todos os dias, o dia todo, é a nossa realidade enquanto vivemos aqui nesse corpo. E talvez por esses ensinamentos você meio que abraçou a derrota. Você abraçou a derrota, não convencido que existe realmente uma outra alternativa. Então quando você ouve mensagens sobre santidade, sobre viver uma vida íntegra, sobre ser um homem, uma mulher justo diante de Deus, sobre buscar mesmo com toda a sua alma, a amar o Senhor com toda a sua força, você até gosta da ideia, porque é bonito,
Você pensa, como seria legal, como seria bom eu realmente viver uma vida radicalmente devoto ao Senhor, transformado de verdade. Seria bom, mas não está convencido que realmente é uma realidade que possa ser alcançado. Hoje à noite eu quero dizer para você, se você tem essas dúvidas, que você está certo. Está correto. Você acertou. Realmente é impossível o homem viver em verdadeira obediência e devoção e submissão total ao Senhor. O homem não tem capacidade em si para realmente deixar o seu ego de lado, deixar a sua própria vontade de lado, para seguir apenas a vontade de Deus. O homem, ele não é capaz. Mas aí eu lembro das palavras de Cristo, falando com o apóstolo Pedro, quando ele falou que é impossível para o homem, é possível para Deus. É verdade que você não consegue viver uma vida de obediência e fidelidade, chegando ao ponto de ser semelhante a Jesus, mas Deus agindo em você e através de você, certamente faz com que tudo isso é possível. É possível por meio do agir de Deus na sua e na minha vida. Abre comigo em João capítulo 17. João capítulo 16. Nós vamos começar no versículo 5, eu quero tirar um pouquinho de contexto, para a gente entender melhor o que vamos ler. Neste momento, na vida de Cristo, ele estava reunido com os seus apóstolos. Ele estava reunido com eles, para tomar a ceia do Senhor pela primeira vez com eles, mas também para prepará-los para aquilo que estava prestes a acontecer. Foi a noite em que Judas iria traí-lo. No próximo dia ele seria julgado e condenado injustamente e seria crucificado na cruz. Então, sabendo que tudo isso iria acontecer, ele chama os seus apóstolos para prepará-los. E nessa conversa, você vê ele alertando eles, avisando eles que ele iria realmente morrer, ele iria ser crucificado, mas que ele iria ressuscitar, e que eventualmente, depois da ressurreição, ele iria voltar para o Pai. Então ele explicando tudo isso, acabando de explicar tudo isso, está cortando muito? Então ele explicando isso, versículo 5, ele fala: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. A maioria de vocês me conhecem a minha família, sabem que a minha esposa Jenna, ela é de Califórnia, tem a família lá. Eu também tenho bastante família lá da parte do meu pai. E todo ano nós voltamos para lá para passar um tempo com eles, matar a saudade. E sempre é um tempo maravilhoso. Passamos um bom tempo lá. Meus filhos brincam com os avós. Dá para ver a bisavó lá também. É um tempo maravilhoso. Mas sempre que a viagem chega no final e nós nos preparamos para voltar para o Brasil, o nosso coração enche de tristeza. Feliz de estar aqui de volta com vocês, mas triste por estar separado, saber que nós vamos estar separados por um tempo das pessoas que nós amamos profundamente. Então, mesmo que nós sabemos que no próximo ano ou daqui 6 meses eles vão vir para cá e depois nós vamos para lá, se Deus quiser, mesmo sabendo que nós vamos vê-los novamente, naquele momento de falar tchau, de partir, o coração fica apertado, o coração enche de tristeza. Agora tenta se colocar um pouco no lugar dos apóstolos aqui neste momento. Jesus tinha chamado eles anos atrás para segui-lo, dando para eles, esses simples homens, pescadores, coletores de impostos, para esses simples homens, o privilégio de literalmente andar lado a lado com Deus, durante 3 anos e meio. Este homem que tinha amado eles e cuidado deles, de uma forma que eles nunca tinham experimentado com nenhum outro ser humano.
num nível tão profundo. Aqui na frente deles está o homem mais sábio, mais poderoso, mais compassivo, mais simpático, mais brilhante que eles conheceram, e pelo qual tinha estabelecido um relacionamento profundo. Agora este mesmo homem estava olhando para eles e falando: eu vou embora, eu vou voltar ao Pai. Esse homem que tinha ensinado tanto por meio das suas palavras, por meio do seu exemplo, agora estava falando: vocês vão ter que seguir em frente, sem eu aqui junto com vocês. Então é claro que naquele momento, os corações, como Jesus fala, os corações dos apóstolos encheram de tristeza. E talvez alguns pensando: poxa, depois de tudo que passamos, todos esses anos, vai acabar assim? É assim mesmo que acaba? Mas Jesus, querendo animar os corações dele, ele fala no versículo 7. Ele fala: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está falando: olha, eu preciso ir. Se eu não for para o Pai, o Espírito Santo, o conselheiro, ele não vem até vocês. E eu imagino alguns, talvez todos os apóstolos pensando: peraí, como assim seria melhor para a gente? O que seria melhor do que ter literalmente o Filho de Deus andando lado a lado conosco todos os dias? O que poderia ser melhor do que ter o próprio Jesus Cristo lado a lado, protegendo, ajudando, cuidando todos os dias como um melhor amigo? O que pode ser melhor do que isso? Mas o que eles não entenderam é que com a saída de Jesus fisicamente e a vinda do Espírito Santo, aquele que viram ressuscitar os mortos, curar os enfermos, dar vista aos cegos, expulsar demônios, andar sobre as águas, acalmar as tempestades, alimentar as multidões milagrosamente, que ele não estaria apenas com eles, mas agora ele estaria dentro deles, habitando dentro deles. Ou seja, todo aquele poder que eles viram com seus próprios olhos, o poder de Deus sendo demonstrado em Cristo, agora este mesmo poder estaria dentro deles. Não era mais algo que eles iriam apenas observar Jesus fazendo. Agora esse poder divino estaria dentro deles, habitando neles. E é o que Jesus tinha falado um pouco antes sobre o Espírito Santo. Em João 14:17, ele fala: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus estava falando: é melhor para vocês que eu vá embora, fisicamente. Porque todo o poder que eu demonstrei, agora por meio do Espírito Santo, estará em vocês. Era melhor Jesus voltar para o Pai, porque enquanto ele estava aqui fisicamente, ele só poderia estar com os seus discípulos em um determinado momento, em uma só vez. Mas com a vinda do Espírito Santo, de repente, ele estaria com todos os seus discípulos, em todos os lugares, em todos os momentos, constantemente. Olha a diferença. Aí eu pensei: será que mesmo assim, os apóstolos sentiram falta de estar com Cristo fisicamente? De olhar nos olhos dele, de conversar com ele? Com certeza. Mas quando você analisa a postura e a coragem e a fé que os apóstolos demonstraram depois de receber o Espírito Santo, comparado com quem eles eram antes, você vê que era nítido que foi melhor para eles a vinda do Espírito Santo. Meus irmãos, a realidade hoje é que se você tem de fato recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador por meio da fé e arrependimento, o mesmo Espírito que atuou poderosamente em Jesus, que atuou poderosamente nos apóstolos, lhes tornando grandes homens de Deus, é exatamente o mesmo Espírito que neste momento habita em você. Lucas 11:13, o próprio Jesus afirma essa verdade.
Ele fala: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Gálatas 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Agora eu quero encorajar você neste momento a parar um pouco e realmente meditar sobre o que estamos falando aqui. Realmente refletir nessa verdade. Porque talvez você tenha ouvido isso tantas vezes na igreja, que talvez virou algo normal, algo comum. Você acostumou com essa verdade. Talvez por ouvir tantas vezes essa verdade, ela tem perdido um pouco do seu peso, um pouco do brilho. Quero que você realmente pense nisso. Se você é um filho de Deus de fato, neste momento, ali, aonde você estiver, sentado, ouvindo as minhas palavras, o Deus Altíssimo, eterno, infinito, aquele que criou esse universo com todo o seu esplendor, com toda a sua complexidade, com apenas palavras, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, totalmente e completamente soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem escolhido a habitar não somente com você, mas em você. Todo o poder divino habita dentro de você por meio do Santo Espírito. Não estamos falando sobre uma energia meio obscuro e distante, desconhecido. Não estamos falando sobre apenas uma força abstrata. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, coigual ao Pai e ao Filho. Ele tem uma mente, ele tem uma vontade, ele pensa, ele fala, ele ensina, ele testifica, ele busca, ele convida, ele atrai, ele convence, ele ama. E ele está vivo dentro de você, querendo trabalhar nos mínimos detalhes da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Olha como Isaías, o profeta, descreve o Santo Espírito, que iria repousar no Messias. Isaías 11, versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Esse é o Espírito que habita em você, o Espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, o Espírito que te ajuda a temer ao Senhor. Em João 14,16, ele é o conselheiro. Em João 14,17, ele é o Espírito da verdade. Em João 16,13, ele é o nosso guia. Romanos 8,26, ele é o nosso intercessor. Romanos 8,2, ele é o Espírito da vida. Efésios 1,13, ele é o Espírito Santo da promessa. E em Hebreus 9,14, ele é o Espírito eterno. E o Paulo fala em Gálatas 5, 22 a 23, que esse mesmo Espírito que habita em você, ele é capaz de produzir dentro da sua vida amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que ele é capaz de produzir dentro de você. Esse é o Espírito que habita em nós. E se de fato você tem esse Espírito dentro de você, você tem absolutamente tudo o que você necessita para viver uma vida que Deus espera de você. Você tem muito mais do que necessita, na verdade, para viver uma vida realmente santa, correta, íntegra diante do nosso Deus. É possível
você viver totalmente de acordo com a vontade e os propósitos de Deus. É totalmente possível você chegar ao ponto das pessoas olharem para você e enxergar Cristo. Vocês sabem que eu tenho 3 filhos pequenos e todas as noites eu coloco eles para dormir. A gente sobe a escada, o quarto deles fica no 2º andar. E o Carson, filho do meio, no meio, ele sempre pergunta para mim, antes que eu saia do quarto: pai, você vai ficar lá na sala? Porque do topo da escada consegue ver a minha sala. Você vai ficar lá? Eu falo, sim, eu vou. Aí ele fica tranquilo. Aí ele vai, deita. E aí, sempre que ele sai do quarto, atravessa o topo da escada para ir para o banheiro, ele sempre olha para ver se eu estou ali. Se eu estiver ali, ele olha, dá um sorriso, vai para o banheiro, volta para a cama. Mas se de repente eu estiver na cozinha ou no escritório, e ele passar e ele olhar e ele não me ver, lá do topo da escada, ele grita, pai, pai. Eu falo, o que, Cars? Você está ali embaixo? Tô. Ah, tá bom. Aí ele volta para a cama confiante e em paz para poder dormir. Porque ele sabe que aquele que prometeu a protegê-lo, a cuidar dele, a lutar contra os vilões que querem entrar na nossa casa, que aquele está perto, ele está dentro da casa, está junto, está perto, está próximo. Enquanto ele sabe que o pai dele está próximo, ele fica tranquilo. Quanto mais nós, como filhos de Deus, devemos ter uma confiança, uma paz. Quanto mais devemos ser motivados nessa vida, nessa jornada cristã, sabendo que aquele que prometeu a nos ajudar e nos proteger e lutar por nós e nos guiar em todo conhecimento, não estar apenas próximo, está dentro de nós. Mas se tudo isso é verdade, se Ele de fato é tudo isso, Ele habita em nós, por que há tantos cristãos que têm esse Espírito habitando nele, mas não vivem vidas de poder, de perseverança, de vitória? Certamente não é porque o Espírito Santo não tem poder suficiente para totalmente romper as correntes da escravidão ao pecado e à ignorância. Pois a gente sabe em 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aqueles que têm o Espírito habitando neles, têm a força divina, que é capaz de superar qualquer poder, qualquer culpa ou vergonha que o pecado tem gerado na sua vida. Mas muitas vezes o cristão não aproveita esse poder divino, e ele tenta lutar com as suas próprias forças, ao invés de aproveitar um poder que vem dos céus, que já habita neles. Então, se não é isso, por que será que tantos cristãos hoje não vivem a vida que Deus espera deles? Certamente não é porque faltam a capacidade de aprender e compreender e adquirir conhecimento. Nós vemos em João 16:13-15. Jesus falando, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Então não é por falta de capacidade de ler e aprender e compreender. Muitas vezes é simplesmente por falta de sentar com a sua Bíblia aberta em oração, pedindo para o Santo Espírito esclarecer as santas escrituras para você, para Ele iluminar a sua mente, para que você possa aprender, e ao aprender, adquirir sabedoria e discernimento que ajuda a guiar e direcionar a sua vida nos diversos momentos do seu dia a dia. Então, se não for por isso,
Por que que tantos cristãos hoje, com o Espírito Santo na sua vida, vivem vidas infrutíferas? Não é porque o Espírito Santo não pode capacitá-los com poder e coragem para anunciar as boas novas, para testemunhar de Jesus Cristo e fazer boas obras. Pois vemos em Atos 4:31, um exemplo do Espírito Santo fazendo justamente isso com os primeiros discípulos. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nessa mesma época, o evangelista Estevão, ele estava corajosamente pregando Cristo, declarando Jesus. E os judeus daquela época foram para confrontá-lo, para debater com ele. Em Atos 6:10 fala, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com o que falava. Então não é que o Espírito não possa capacitar. É que muitos cristãos não tomam o primeiro passo de fé que exige ou que necessita o agir e a capacitação do Espírito. Se você ficar parado e estagnado, com medo e receio, como é que Ele vai agir poderosamente através de você? Aqueles que tomam um passo de fé, que dependem na capacitação do Espírito, certamente receberão a ajuda divina dEle. Mas se então não é por isso, por que que tantos cristãos hoje não servem? Não praticam boas obras, não estão engajados nessa mesma missão para expandir o reino de Deus? Não é porque eles não têm nada para oferecer, pois a gente vê em 1 Coríntios 12:7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. E no versículo 11 ele fala, todas essas coisas, todos os dons espirituais que é distribuído pelo Espírito Santo, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, se essa não é a razão, por que que existe tantos cristãos vivendo vidas derrotadas pelo pecado? Certamente não é porque o inimigo é forte demais, é poderoso demais, pois vemos em 1 João 4:4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Também não é porque é impossível viver uma vida santa. Romanos 8:12 e 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitas a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O Paulo está claramente aqui nos ensinando que o Espírito que habita em mim e em você é capaz de fazer com que você faça morrer os desejos pecaminosos, faça morrer os pecados dentro da sua vida. Aliás, o mesmo Paulo nos dá essa promessa em Gálatas 5:16. Ele fala, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Como é então que eu consigo viver de forma que não que eu não quero e nem chego a querer satisfazer os desejos da carne? É viver pelo Espírito Santo. O Paulo está dizendo, gente, é possível viver aquela vida santa, uma vida justa, não pelo seu próprio entendimento, não pela sua própria força e sabedoria, mas pelo Espírito Santo que habita em você. Ele te dá a habilidade de viver a vida que Deus chama você para viver. Mas por favor, entenda isso. Viver pelo Espírito é uma escolha. E não é uma escolha que você faz no momento que você aceita Jesus, apenas. Muitas pessoas se arrependem dos seus pecados, aceitam Jesus, o Espírito vem a habitar e eles acham que, pronto, resolveu tudo. Não é assim.
Viver pelo Espírito é uma decisão, uma escolha que você tem que tomar todos os dias. Não só todos os dias, mas em todos os momentos de cada dia. É a sua responsabilidade escolher a se colocar numa posição que permita com que o Espírito Santo te ensine, te guie, te capacite com sabedoria e discernimento e força. Qual é essa postura? Qual é essa posição? É uma posição de humildade. Uma posição de submissão total à vontade dEle. É você falar, toma conta da minha vida em todos os momentos. Viver pelo Espírito é buscar a vontade do Espírito Santo em cada situação que você passa no seu dia. Diante de cada tentação, diante de cada decisão, diante de cada dificuldade, é você buscar a vontade dEle. E aí confiar que Ele te dará a força para seguir essa vontade. Assim fala o salmista em Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Viver pelo Espírito é você estar tão conectado com Ele, por meio de oração e meditação na palavra constante, que você se torna sensível à direção e à influência dEle, em todos os determinados momentos. É você ter a sensibilidade espiritual para enxergar a direção dEle em qualquer determinado momento. E assim ter a força para seguir essa direção. Mas é uma escolha, infelizmente, que muitos cristãos não tomam todos os dias. Talvez de vez em quando sim. Mas no geral muitos não. Muitos escolhem ao invés de viver pelo Espírito, de viver pela sua própria vontade. E quando isso acontece, nós seguimos as nossas vontades carnais. E sempre dá errado. Por isso que o Paulo fala em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam. Não entristeçam com uma vida distante dEle. Uma vida que nega a vontade dEle, a direção dEle, e que toma a sua própria direção carnal. Meus irmãos, o Espírito Santo está ali, em você, disposto e disponível, para levar você a um nível de fé e de comunhão com Deus que talvez você nunca imaginou possível. Neste momento, o Espírito Santo estará ali, habitando em você, totalmente disposto e disponível a te levar a viver realmente uma vida definida por amor e alegria, e paz, e paciência, e amabilidade, e bondade, e fidelidade, e mansidão, e domínio próprio. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Esse é o grande desejo dEle, para que você possa honrar e glorificar o Senhor aqui na terra, e ser um grande testemunha de Cristo diante dos homens. É o desejo dEle, é o que Ele quer. É o que Ele oferece. Ele quer para você, Ele oferece para você uma vida plena, uma vida abundante, uma vida próspera. E como entristece o Espírito Santo quando o Filho de Deus rejeita essa oferta. 1 Tessalonicenses 5,19. O apóstolo Paulo fala, não apagam o Espírito, ou não extingue o Espírito. Sabe que é possível você negligenciar e ignorar a direção e a influência do Espírito tantas vezes, que você chega ao ponto de perder a sua sensibilidade espiritual. De tantas vezes você ouvir, sentir aquela direção do que fazer, do que não fazer, de como falar ou como não falar, de como agir ou como não reagir. Aceitar a tentação ou rejeitar, de tantas vezes você negar e bloquear essa voz, você perde a sensibilidade da direção
e a influência divina do Espírito na sua vida. E quando isso acontece, e você escolhe a seguir a sua própria mente carnal, o seu coração começa a endurecer. E o mais que você rejeita, o mais duro é o seu coração. E você até corre o risco de chegar ao ponto de completamente abandonar a fé. Pois o mesmo Espírito, em 1 Timóteo 4:1, o mesmo Espírito diz claramente que nos últimos tempos, os tempos em que nós estamos vivendo, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E tem alguns que, talvez na sua mente está pensando, não é verdade, não é possível. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, Ele vai fazer com que eu continue. Mesmo se eu não quiser, mesmo se eu negligenciar, mesmo se eu rejeitar a voz, a direção, a influência dEle, eu não consigo resistir. No final das contas, eu não consigo resistir. Em Atos 7, o evangelista, olhando para o povo judeu, que tinha rejeitado Jesus, ele olha em Atos 7:51 e fala: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E talvez você pense, então, quer dizer que o Espírito Santo é fraco? Ele é tão fraco que os homens conseguem resistir a ele? Não é isso. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele deu a liberdade de escolha para você. Ele te deu o livre arbítrio. Ele está ali, disposto, disponível, tentando ajudar, tentando direcionar, dando graça, com paciência, esperando. Mas se você escolher a rejeitar, Ele vai respeitar essa decisão. Mas não pense que essa decisão não tem consequências horríveis para a sua e a minha vida. Em conclusão, chamando a equipe aqui, eu pergunto para você, será que você tem se esforçado verdadeiramente a viver pelo Espírito? Ou será que você tem mais negligenciado Ele na sua vida do que aproveitado a presença e o poder dEle? Hoje em dia, o Espírito Santo, infelizmente, em muitos movimentos, tem sido colocado numa caixinha. Para muitos, o Espírito Santo é apenas aquele que no momento do culto ele vai agir e vai fazer com que você tenha manifestações sobrenaturais. É isso que muitos buscam. Eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero ter revelações, eu quero sonhar. E negligenciam o poder que ele tem de mudar e transformar. Quantas pessoas estão hoje nas igrejas falando, Deus me falou, falando, tem uma profecia para declarar, abrindo a sua boca para falar palavras inteligíveis que não conhecem, não entendem, dizendo que estão falando em línguas e o Espírito Santo está agindo na sua vida. Quantos hoje chega para os outros e fala, Deus me falou em sonho que é para você fazer isso, isso e aquilo. Mas você olha para a vida, você olha para o caráter, e você vê uma pessoa fofoqueira, mentirosa, enganadora, uma pessoa que não tem relacionamento com o Senhor durante a semana. O Espírito Santo não é aquele que é obrigado a manifestar certas coisas na sua vida para provar que você é um filho de Deus ou não, não. Sabe qual é o maior sinal que o Espírito Santo habita poderosamente na vida de um cristão? Quando ele é uma pessoa definida por amor, e paciência, e bondade, e amabilidade, e domínio próprio. Este é o maior sinal
que o Espírito Santo habita naquela pessoa e que essa pessoa tem esforçado a viver por Ele. Eu não sei se você conhece o Espírito Santo hoje à noite. Eu não sei se você tem Ele realmente habitando na sua vida. Talvez tenha um grupo de pessoas aqui que, sim, sabe, tem aquela convicção que Ele habita. Aí eu te pergunto, como eu perguntei antes, será que você está andando pelo Espírito, vivendo pelo Espírito, no seu dia a dia? Ou será que você tem passado um bom tempo negligenciando Ele, ignorando Ele? Talvez tenha um grupo de pessoas aqui que não tem o Espírito Santo na sua vida. Lembra o que Jesus falou em Lucas 11? Aqueles que pedem do Pai, receberão. Hoje à noite, isso pode mudar na sua vida. Basta você reconhecer a sua necessidade de confessar os seus pecados, de se arrepender diante dEle, pedir para Ele te salvar e entrar na sua vida e te transformar, e é uma garantia, uma promessa que Ele enviará o Santo Espírito para habitar em você. O Espírito de sabedoria, e inteligência, e fortaleza, e força e poder habitará na sua vida e te capacitará para viver a vida que você é chamado para viver. Você pode hoje estar comunicando com Deus, clamar a Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador, me perdoa, entra na minha vida, me dá uma nova vida. Você sairá daqui hoje com o Espírito Santo habitando em você. Quero deixar um último versículo para vocês, Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Convido você a se levantar neste momento. Nós vamos ter um último louvor. Convido você a vir para frente. Esteja diante do Senhor, abrindo o seu coração, fale com Ele. Se de repente a oração é: Senhor, me perdoa por ter ignorado o Espírito que habita em mim, conversa com Ele. Talvez a sua oração é: Senhor, fortalece ainda mais a minha determinação de viver pelo Espírito. Ou talvez você tem que ter esse momento de se entregar por completo a Ele. Nós temos homens e mulheres que gostaria de orar por você. Se você quiser orar onde você estiver, Deus Ele está presente entre nós. Não sai dessas portas hoje sem responder de alguma forma a mensagem que ouviram hoje. Vamos cantar e vamos orar.